Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu sou a professora Tereza Cristina e eu estou aqui hoje para a nossa nova aula de geografia. A nossa aula hoje é sobre tectonismo, vulcanismo e rochas. Mas aí eu preciso deixar algo bem claro para vocês, que tectonismo é o que nós falamos na aula anterior, que é o movimento das placas tectônicas. Beleza? Agora, o que eu quero deixar bem claro para vocês hoje é que tectonismo, movimento das placas tectônicas, é diferente de teoria da deriva continental, tá? A teoria da deriva continental é uma das teorias geológicas mais cobradas no que se refere a provas do Enem, viu? Então, se tiver que cair alguma teoria geológica na prova do Enem, eu chuto que é a teoria da deriva continental, tá bom? Mas para isso, eu queria que você desse uma olhadinha comigo nos slides. Vamos para a tela? Acompanha comigo na tela, por favor. Próximo slide é sobre a massa continental única. Próximo slide é sobre essa massa continental única denominada Pangeia. Olha só, gente, como vocês podem perceber, a gente tem ali uma única massa continental, uma gigantesca massa continental, um único continente, tá? Então, olha só, se a gente prestar bastante atenção no formato da configuração atual, né, dos continentes, a gente pode perceber, por exemplo, que esses continentes, eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, a teoria da deriva continental, como o próprio nome diz, surgiu a partir de um pensamento. De quem esse pensamento? De um geólogo e alemão chamado Alfred Wegener, tá? Ele foi o primeiro a pensar nisso. Ele observou os continentes, o formato dos continentes, ele falou: incrível! Esses continentes, eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. E isso levou o Alfred Wegener a construir o que nós chamamos de teoria da deriva continental. Bom, então olha só. Segundo o Alfred Wegener, nós teríamos um único continente, uma única massa continental denominada Pangeia, que era banhada por um único oceano. E o nome desse único oceano seria chamado Pantalassa. Vamos no próximo slide, então. Olha aqui. Aqui a gente tem a evolução, a desagregação da Pangeia ao longo dos milhões de anos do tempo geológico que formam a Terra. Então, segundo essa teoria da deriva continental, os continentes eles foram se afastando lentamente, se desagregando, justamente devido a essa teoria denominada deriva continental. Então vamos lá, a Pangeia, esse único continente, ele pertencia à era Paleozoica, tá? Paleozoica no período Permiano. Então esse único continente existiu na era Paleozoica, no período Permiano. Depois, aqui nós vamos ter dois continentes, dois grandes continentes. Tá vendo aqui? Já desagregou. Então, nós vamos ter o continente chamado Gondwana e Laurásia. Esses dois continentes, eles surgiram já na era Mesozoica, no período terciário, tá? Então, a gente pode observar que essa desagregação, até nós chegarmos aqui, ó, nessa configuração atual, que já aconteceu na era Cenozoica, isso foi um processo de milhões e milhões de anos. Bom, então a Pangeia, ela fragmentou-se em pedaços menores, né, até atingir essa posição que nós conhecemos hoje. No próximo slide,
nós vamos observar também alguns argumentos. Esses argumentos, eles foram propostos também pelo Alfred Wegener, tá? Em 1917. Gente, e vale lembrar para vocês também que o Alfred Wegener, quando ele propôs essa teoria da deriva continental, ele foi hostilizado, criticado, até ridicularizado. Ninguém levou fé na teoria do Alfred Wegener, tá? Então, ele levantou alguns argumentos para poder tornar a teoria dele algo mais concreto, né? Então, quais foram os argumentos utilizados pelo Alfred Wegener? Ele usou os argumentos morfológicos. Eu já mostrei para vocês que é a forma, o formato dos continentes. Lembra que eu falei para vocês que se encaixava como se fosse um quebra-cabeça? Então, esses são os argumentos morfológicos. Outro argumento utilizado pelo Alfred Wegener é os argumentos geológicos. O que são os argumentos geológicos? Ele falou que existia, por exemplo, fósseis, né, do mesmo período geológico em diferentes continentes. Então, como isso seria possível? O mesmo animal e a mesma planta que estava ali nesse fóssil, em continentes diferentes, com a mesma idade, isso só provaria que em algum momento o continente era um apenas, a Pangeia. Outro argumento também utilizado pelo Alfred Wegener é justamente o da antiguidade, que leva em consideração os aspectos antigos do nosso planeta. Tá? E isso vale também para a combinação das rochas. Quando eu falo de argumentos geológicos, eu também estou falando das rochas, da composição. Ele observou, por exemplo, que na África existiam rochas com a mesma composição, com a mesma idade do que algumas na América do Sul. Então, isso provava também que esses continentes, em algum momento, eles estavam unidos. E o argumento paleoclimático do Alfred Wegener é justamente sobre a composição do clima do planeta. E se a gente observar bem, alguns continentes eles possuem características quanto aos seus biomas, vegetação, clima, né? Então isso também comprova que em algum momento esses continentes eles estavam unidos em uma única e grande massa continental chamada Pangeia. Então, olha só, gente, o Alfred Wegener, como eu falei para vocês, ele foi muito criticado, tá? Então, ele morreu sem ter reconhecimento sobre a teoria dele, tá? Então, olha aqui para mim um pouquinho, só para eu te falar um pouco mais como essa teoria passou a ser respeitada e aceita no meio geológico. Gente, essa teoria ela só passou a ser respeitada porque por volta de 1930, os americanos eles estavam passando, né, um sonar sobre o Oceano Atlântico. E esse sonar ele foi capaz de detectar uma fenda. E essa fenda, eles perceberam que dessa fenda saiu um material magmático que saía, né, pelo esse rift, esse material magmático, fazendo que aquele limite ali existente no fundo oceânico se afastasse. E aí ficou comprovada a teoria do Alfred, que os continentes se movimentam, que as placas tectônicas se movimentam pela litosfera. Então, foi apenas em 1930 que todos os argumentos que o Alfred Wegener tinha levantado ficaram comprovados a partir desse sonar e a comprovação que os continentes, as placas tectônicas, né, que sustentam os nossos continentes, elas se separam aí, em média, 2 centímetros por ano, tá? Mas ele morreu sem nenhum reconhecimento científico da teoria dele. Só foi em 1930 que ficou comprovada essa teoria dele como verdadeira. Então, na tela e no próximo slide aí, para a gente ver alguns fatos também sobre a deriva continental. Olha só que bacana. Esse slide que está passando para vocês aí, ele mostra as principais placas tectônicas do nosso planeta. Então, cada cor que vocês estão vendo aí na tela corresponde a uma placa tectônica.
Então, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, que todas essas áreas aqui, onde as placas tectônicas se encaixam, estão vendo? É um grande quebra-cabeça. Então, todos esses limites aqui entre as placas são áreas instáveis geologicamente falando, ou seja, estão em plena atividade, em pleno funcionamento. Cada limite aqui entre essas placas, elas vão realizar movimentos diferentes, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores. Algumas placas elas vão fazer movimentos divergentes, outras vão fazer movimentos convergentes, outras vão fazer movimentos conservativos, mas em cada limite desse de placa tectônica, vocês têm que entender que existe uma área instável geologicamente. Isso quer dizer que está em constante funcionamento. Outra coisa que eu queria também falar com vocês é a respeito da nossa placa sul-americana, essa de roxo que está aí na tela. Então, a nossa placa sul-americana, o Brasil está situado totalmente sobre uma única placa, a placa sul-americana. Isso justifica também a ausência, né, de terremotos em grandes magnitudes. Olha, professora, eu já ouvi falar que a gente sente sim os abalos sísmicos, então não tem lógica a senhora está falando que a gente não tem terremotos. Gente, eu não estou falando que não há terremotos. Eu estou falando que os nossos abalos sísmicos, os nossos terremotos aqui no Brasil, são sentidos em menor magnitude pelo fato de nós estarmos totalmente em cima da placa sul-americana. Nós não estamos ali nos limites, nas bordas, né, onde existe a área de instabilidade. E isso, quando acontece, por exemplo, um abalo sísmico entre a placa sul-americana, que está ali de roxo, e a placa de Nazca, que está de azulzinho, turquesa. Quando existe um movimento ali, dependendo da intensidade desse abalo, é claro que aqui no Brasil vai refletir, tá? Então, o que mede esses abalos sísmicos? É a escala Richter, né? Que mede a intensidade de cada abalo. E essas intensidades, gente, elas variam em cada limite daquelas placas ali. Depende do quê? Da pressão interna, da temperatura, do tamanho da pedra que foi deslocada, das acomodações rochosas que acontecem no interior do nosso planeta. Bom? Próximo slide. Olha que bacana. Esse aí é o Círculo de Fogo, tá? Ele fica aí no Oceano Pacífico. Toda essa área destacada aí em vermelho corresponde a limites de placas, viu, gente? Então, se corresponde a limites de placas, são áreas instáveis geologicamente. E nesse caso específico aí do Círculo de Fogo, corresponde às áreas que têm aí atividade vulcânica, né? 80% de todos os vulcões em atividade em nosso planeta estão aí no Círculo de Fogo, que fica aí no Oceano Pacífico, tá bom? Então, como vocês podem observar, o nosso planeta ele é dinâmico, ele continua se movimentando, ele não é algo estático. E é justamente graças a essa dinâmica da litosfera, essa dinâmica que acontece no nosso planeta, que a gente consegue ter os recursos naturais, a gente consegue ter áreas para plantio e o nosso próprio lugar, né, de habitação. É somente por conta dessa dinâmica que acontece de forma lenta, porém contínua. Próximo slide, nós vamos ver alguns aspectos das rochas. Gente, lembra que eu falei para vocês que toda vez que o magma atinge a superfície terrestre, ele passa por um processo de resfriamento, ele perde calor, se solidificando e adquirindo o quê? A característica de rocha magmática. Lembra que eu falei isso para vocês na aula passada? Então, as rochas magmáticas são aquelas que são formadas a partir do magma que vem do interior do nosso planeta. Só que as rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em dois tipos.
as intrusivas ou plutônicas, que são formadas dentro da crosta terrestre, e as extrusivas e vulcânicas, que são aquelas que se solidificam na superfície do nosso planeta, tá? Então, todas as rochas que são formadas a partir do magma, rocha magmática. Rocha metamórfica, olha o nome, metamórfica, vem de metamorfose. Metamorfose é a mesma coisa que transformação, mudança. Então, as rochas metamórficas podem ser, por exemplo, as magmáticas que passaram por um processo de transformação. Caramba, professora, é possível transformar uma rocha magmática, mudar as características dela? Sim. Se você submeter as rochas magmáticas a determinados tipos, a determinadas situações como pressão e temperatura, você consegue alterar as características dela. Se foi alterada a característica, ela não é mais magmática, ela mudou, ela foi transformada, então passou a ser uma rocha chamada rocha metamórfica. Então, a rocha metamórfica são formadas a partir da transformação de rochas pré-existentes, por altas temperaturas e pressão. Rochas sedimentares. Gente, as rochas sedimentares são aquelas formadas por diversos sedimentos de diversos tipos de rochas, tá? Então, o que são sedimentos? São partículas menores de rocha, tá? São partes menores de rochas, pequenos agregados, né, de rocha, que foram desprendidos da rocha mãe, né, e foram levadas, transportadas para outros lugares pelo vento, pela enxurrada, e foram se agregando em outros lugares. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir do desgaste de uma rocha pré-existente, tá bom? No próximo slide, vocês vão poder ver o ciclo, né, das rochas, que é contínuo, dinâmico, ele não para. Então, olha só, a gente tem ali o magma. O magma, quando chega na superfície e se solidifica fora, né, da crosta terrestre, vira uma rocha magmática extrusiva. Essa rocha magmática extrusiva, ela começa a ser desgastada pelo que a gente chama de intemperismo, que é desgaste, né, desagregação da rocha. Pelo que, professora? Pelas raízes das plantas, pela força da água, pela oscilação da temperatura, vai quebrar essa rocha em pedaços menores, aquilo que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos, eles são transportados pelo quê, professora? Pelo vento, pela água da chuva, eles vão ser transportados para outros lugares. Aí, esses sedimentos, eles vão se acumulando ao longo do tempo. Aí eles vão passar por um processo que a gente chama de compactação, cimentação, ou seja, eles vão adquirir uma forma de dureza, né? E eles vão virar o quê? Rochas sedimentares. Só que as rochas sedimentares, elas estão também expostas a temperaturas, a pressões diferentes. Então, vai alterar a característica dessa rocha sedimentar, que vai virar o quê? Uma rocha metamórfica, que foi transformada, ela foi mudada as suas características. E como vocês podem ver nas setinhas, uma rocha metamórfica pode virar uma rocha sedimentar, dar origem a uma rocha sedimentar. Uma rocha magmática, ela pode ser transformada e virar uma rocha metamórfica. É um ciclo contínuo e dinâmico. Mas aí eu quero fazer só uma observação em relação aos sedimentos ali, que nesse caso, né, foram transportados para dentro desse rio aí, pela enxurrada, tá? Choveu e uma enxurrada levou esses sedimentos para dentro desse rio. Não é o caso, né, desse ciclo aí, mas todas as vezes que eu tenho um rio que onde os sedimentos são armazenados em grandes quantidades, fazendo com que esse rio perca profundidade, capacidade, esse processo recebe um nome: assoreamento. Galera, para você que vai fazer o PAS, você precisa saber o que é assoreamento. Então, assoreamento é quando um rio tem o seu leito carregados por sedimentos a pontos de prejudicar a sua capacidade e a sua
profundidade, tá bom? Assoreamento, não esquece isso não, tá bom? Mas olha aqui para mim, porque por hoje, né, é só isso a nossa aula. A gente falou sobre a teoria da deriva continental, a gente falou sobre os ciclos das rochas e também falamos um pouco dos vulcões, das áreas, né, do nosso planeta com maior instabilidade geológica, que são sempre os limites das placas tectônicas, tá bom? Então, eu queria desde já agradecer a sua companhia e eu queria só falar para você, dá um like aí no nosso canal, aciona o sininho, se inscreva. Gente, zoeira, eu sempre quis fazer isso. Beijos e até a próxima aula.